Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nochique e nesse vídeo eu estou trazendo um shortinho bem fácil de fazer, que você pode fazer ele com restinho de linha que você tiver aí, ou de uma cor só, ele também fica bonitinho. Esse eu fiz tamanho M e é bem fácil de ajustar para o tamanho que quiser. Eu fiz com fios Anne e Pérola e agulha número 3. Vamos ver como faz? Meus amores, essa peça nós começamos fazendo uma correntinha da seguinte forma. Começamos com 4 correntinhas, fazemos um ponto alto na primeira correntinha. Na sequência, 3 correntinhas e um ponto alto no ponto alto anterior. E vamos fazer isso em um número par até chegar ao tamanho da circunferência da cintura de quem for usar. Sempre fazendo 3 correntinhas e um ponto alto. Seus lindos, com 68 carreirinhas, eu cheguei a 84 centímetros. Não deixem de conferir aí o tamanho que está ficando a correntinha de vocês. Não se fiem nesse número que eu estou falando. Estou falando o número só para vocês terem a referência de quantos eu fiz. Mas cada linha, cada agulha e cada ponto pode dar diferença. Não, nunca esqueçam disso. Então, vamos lá. Conferir que a minha correntinha não vai estar torcida. Vou juntar aqui o início ao final com um ponto baixíssimo. Aí, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo aqui para ficar bem no meio desse ponto alto. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar o meu novelinho aqui por dentro. E eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar a minha peça assim. Eu vou fazer os meus pontos agora nos pontos altos e não nas correntinhas, na lateral dos pontos altos e não na lateral das correntinhas. Então, vamos lá. Começo com uma correntinha, faço um ponto baixo, um ponto meio alto e um ponto alto. Na sequência, eu vou fazer um ponto alto na lateral de cada ponto alto desse aqui, por toda essa volta. Depois de fazer toda a primeira volta, a gente confere que não está torcido para dar sequência na carreira. Nós vamos fazer esse short com carreira infinita, não vai ter ponto baixíssimo aqui. Então, vamos lá. Fiz os últimos 3 pontos altos aqui dessa base, e aí eu vou seguir fazendo no iniciozinho. Eu faço um no ponto baixo, um no ponto meio alto e pronto, já cheguei nos pontos altos. Então, eu vou fazer algumas carreiras nessa sequência só de pontos altos e já já eu volto para mostrar para vocês como fazer o gancho. Meus amores, eu voltei com 10 centímetros pronto para mostrar para vocês como vai ficando a carreira circular. Olha lá, aqui está o início e aqui em cima já está certinho. Tá vendo? Então, aqui, como eu falei, tem 10 centímetros. Eu vou fazer pelo menos mais uns 5 e já já eu volto para mostrar para vocês como fazer o gancho. Seus lindos, com 15 centímetros do início da peça, e aqui é a minha costura, né? É a minha mudança de carreira, que olha lá, aqui está a troquinha. Exatamente aqui, só para ter uma referência, eu vou começar a fazer o gancho fazendo o seguinte. Um aumento de 2 pontos aqui na reta da troca de carreira, da primeira troca de carreira. Não precisa ser exato não, tá, gente? É como eu falei, é só para ter uma referência. Aqui do outro lado, nós só vamos começar a fazer o gancho, né? No caso, aqui na frente, nós só vamos começar a fazer o gancho daqui a 5 carreiras. Já já eu volto para mostrar para vocês como fazer a segunda carreira desse aumentinho aqui. Fiz toda a primeira volta. Lembrando que do lado oposto, nós não vamos fazer aumento por 5 carreiras. Então, cheguei aqui, essa segunda carreirinha e as 3 próximas, eu faço o seguinte. Eu faço um ponto nesse primeiro ponto de aumento, faço 3 no pontinho central, e um no pontinho seguinte de aumento.
Eu vou fazer isso por um total de 5 carreiras. Os 3 pontos, sendo 2 de aumento, no pontinho central do aumento da carreira anterior. E aí eu sigo normalmente com um ponto para cada ponto de base por todo o resto da carreira. Seus lindos, eu fiz as 5 carreiras de aumento e fiz a 6ª, e nessa eu vou começar o aumento do outro lado também. Então, o que eu fiz? Eu iniciei a carreira, né? Iniciei essa parte da carreira, fiz até exatamente o meu meio. Aqui eu tenho o mesmo número de pontos do outro lado. Lembrando, quando você for fazer sua conta aí de quantos você precisa dividir, você leva em conta que são 6 pontos a mais que nós viemos aumentando, porque são os 5 mais esse 6º, que é a carreira que eu estou fazendo. Então, você divide aí certinho. Aqui no meu caso, no início do vídeo, se eu não me engano, eu falei que eu tinha 68 dessas carreirinhas, mas depois eu corrigi, eu não sei se eu corrigi lá no início, mas depois eu recontei, eu tinha, na verdade, 64 carreirinhas com os 80 centímetros. Então, eu fiz a conta da metade de 64 vezes 3, né? Porque cada um desses aqui coloquei 3 pontos, e mais 6 do gancho das costas. Eu acho o ideal você fazer a conta aí na sua peça, na carreira que você está fazendo, quantos pontos você tem, para não ficar a perna tortinha. Eu acho isso o melhor, o mais indicado, tá bom? Então, vamos lá. Aí eu tenho a minha metade da carreira e vou passar a fazer aqui também o aumento. Os 2 pontos de aumento, que são 3 pontos na mesma base. E a partir de agora, eu vou passar a toda a carreira, até chegar ao tamanho que eu acho bom para o gancho, em toda a carreira eu vou fazer um aumento de um lado e um aumento do outro. E todos os outros pontos eu acompanho como estão, um para cada um da base. Aumentos só nesses 2 lugares. E já já eu volto para mostrar para vocês a sequência. Meus amores, na 5ª carreira de aumento na parte da frente, lembrando que a parte de trás eu fiz com 5 carreiras a mais de aumento, né? Então, atrás eu tenho 10 carreiras de aumento, na frente, na 5ª carreira, eu vou fazer o seguinte. Eu cheguei no pontinho do meio da carreira anterior, que era onde eu fazia os aumentos, né? Então, eu faço um ponto alto nesse pontinho central, dou uma alongadinha aqui na laçada, vou unir essa laçada aqui no ponto central, olha lá, é o ponto central do aumento do outro lado. Aí eu vou unir com essa laçada a frente com as costas. Assim, agora eu já tenho um short e eu já tenho as 2 pernas, não é? Aqui eu vou seguir fazendo mais um pontinho apenas, que no caso continuam sendo os 2 de aumento, né? Um para cada lado. Tá tudo dividido direitinho. E eu vou seguir fazendo essas pernas agora em separado. É só seguir fazendo essa carreirinha por toda a volta aqui. Quando eu chegar aqui no meio, eu volto para mostrar para vocês a sequência. Chegando aqui na união do meio das pernas, eu sigo fazendo um pontinho alto em cada ponto da base, do mesmo jeito, gente. Aí aqui eu vou fazer pelo menos mais umas 2 carreirinhas, essa e mais uma, pelo menos. Você pode aí fazer quantas carreirinhas você quiser. Por enquanto, eu vou seguir aqui só fazendo ponto sobre ponto, que é a mesma carreira circular que a gente fez até aqui. Então, meus amores, voltei para mostrar para vocês a sequência de mais uma carreira. É só seguir aqui como tá. E aí eu vou fazer mais uma carreirinha, vou fazer mais essa volta toda e volto para mostrar para vocês a sequência. Depois de 3 voltas na perna, eu acho que já está suficiente para arrematar. Então, aqui, olha lá, aqui é a união da frente com costas no meio, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uns pontinhos diminuindo. Então, eu faço o seguinte, eu não contei quantos pontos eu tenho aqui não, tá, gente? Eu simplesmente parei. E aí eu vou começar fazendo pontos meio altos, faço uns 2 meio altos, 2 baixos, para ir diminuindo suavemente.
E aqui cheguei bem no meio das pernas, eu já vou fazer o baixíssimo e encerrei esse lado, terminei essa perninha. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui desse lado, do outro lado. Como eu vou fazer isso? Aqui eu já tinha seguido da carreira infinita da parte de cima, né? Depois eu fiz as carreirinhas de pontos altos. Eu vou emendar a linha aqui, bem no pontinho central da união entre as pernas. E aí eu vou fazer aquele esquema, faço uma correntinha só, porque é de aumento. Já vou fazer um ponto baixo aqui mesmo. Esse ponto eu vou contar como ponto do círculo, ponto da perninha para ficar certinho. O ponto seguinte eu faço meio alto. E a partir do terceiro ponto aqui, eu já faço em alto. E aí já eu volto para mostrar para vocês a união desse início dessa carreirinha, para fazer a sequência da perninha. Cheguei no final da primeira volta e eu vou fazer a sequência do mesmo jeito que eu fiz lá no início da peça, ou seja, um ponto alto no ponto baixo, um no ponto meio alto, e aí já segue um no alto, e eu vou fazer em pontos altos até eu ter 3 voltinhas. E aí, no final dessa voltinha, eu finalizo esta perna do short, da mesma forma como eu fiz a outra perna. Já eu volto para mostrar para vocês como. Finalizei as 3 carreirinhas da mesma forma como eu fiz na outra perna. Também tenho 3 carreiras aqui, olha lá, começou aqui, 1, 2, 3, né? 1, 2, 3. Então, aqui eu já vou seguir com o meu ponto meio alto, outro ponto meio alto, um baixo, um baixíssimo e terminei a carreira exatamente como eu fiz na outra perna. Agora, fica faltando só uma correntinha para amarrar na cintura, que eu vou fazer aqui no meu caso, como o short é todo coloridão, eu vou fazer em 2 cores aleatórias. Vou fazer uma correntona, como eu chamo, de fio duplo com a mesma agulha. O tamanho uns 30 centímetros maior do que a cintura da minha peça. E aí é só trançar ali na primeira carreira, que eu já mostro para vocês como fazer. Eu terminei a correntinha, não medi o tamanho, eu meço assim, não medi em centímetros que eu estou falando, né? Eu meço assim, aqui sobrou isso daqui, dá para amarrar, tá ótimo. Então, eu ri, gente, porque assim, eu fico sempre tentando simplificar ao máximo tudo, entendeu? Então, vamos lá. Esse é o lado da frente. A gente sabe que é o lado da frente porque o lado das costas tem a diferencinha da carreira, né? Do iniciozinho da peça. Então, aqui, eu vou alternar uns triozinhos desses para cima, uns triozinhos desses, ó, cadarço para baixo. E tá terminada a peça, seus lindos. Lembrando que essa peça eu fiz com 80 centímetros de cintura, que é o tamanho do manequim ali. Ele é considerado tamanho M. E esse short, essa peça, é muito fácil de ajustar para o tamanho que você quiser. Inclusive, fazer uma bermudinha, se quiser, é só fazer mais perna. É bem fácil de ajustar. Se você tiver alguma dificuldade, me procura que eu te ajudo, tá bom? Lembrando também que eu fiz com fio Anne e pérola e agulha número 3. E você também pode usar o material que você quiser. Inclusive barbante, porque na verdade o pérola é até meio barbante, né, gente? Então, sinal de que dá. A questão do barbante é só com relação à grossura dele, da peça ficar mais pesada ou não. É só mais essa a questão. Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, como eu falei ainda há pouco, me procura. Um beijo e até o próximo vídeo.